E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores dos computadores para desvendar um mistério. Por que é que eles, às vezes, erram em cálculos que parecem ser super simples? Vamos explorar as regras e os limites que governam os números no mundo digital, usando um sistema bem específico como o nosso laboratório. Sabe quando você está lá numa planilha ou na calculadora e um cálculo simples dá um resultado meio estranho, com uma pequena imprecisão no final? A resposta para esse mistério não é um bug no programa, mas está na própria estrutura de como os computadores guardam os números. Vamos entender como isso funciona. Então, o truque que os computadores usam para lidar com isso se chama sistema de ponto flutuante. Pensa nele, olha que interessante. Como aquela notação científica que a gente aprendeu na escola. Só que em binário. Ele quebra o número em duas partes. Os dígitos principais, que a gente chama de mantissa, e uma potência que mostra a escala, o expoente. É um jeito muito esperto de representar tanto números minúsculos quanto números gigantescos. Mas, como a gente vai ver, essa flexibilidade toda tem um preço. Bom, e este aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender as regras do jogo do nosso sistema. Depois, vamos testar os limites dele, descobrindo o maior e o menor número que ele consegue guardar. Em seguida, uma surpresa. Vamos contar exatamente quantos números cabem nesse universo. E, por fim, vamos mapear as zonas proibidas, os lugares onde os erros acontecem. Nosso objeto de estudo hoje, nosso laboratório, é este sistema aqui. SPF 24-12. Parece um código secreto, né? Mas cada um desses 4 números define as regras do nosso pequeno universo digital. Vamos decifrar isso juntos. Vamos desmontar esse código. Olhando aqui na tabela, a base 2 nos diz que o sistema pensa em binário, ou seja, só com zeros e uns. Os 4 dígitos da mantissa significam que a gente só tem 4 espaços para guardar a precisão do nosso número. E os expoentes, que vão de -1 a 2, definem o alcance, o quão pequeno ou quão grande a gente consegue fazer esse número. Ok, agora que a gente já entendeu as regras, a primeira missão é encontrar as fronteiras desse nosso universo numérico. Qual é o menor valor positivo que a gente consegue criar aqui dentro e qual é o maior? Vamos começar essa exploração. Então vamos lá, começando por baixo. Para a gente achar o menor número positivo possível, a lógica é até que bem simples. A gente precisa combinar a menor mantissa permitida com o menor expoente disponível no nosso sistema. O caminho é bem metódico, olha só. Para ter a menor mantissa, num sistema binário que é normalizado, o primeiro dígito depois do ponto tem que ser 1. Para ser o menor valor possível, o resto a gente enche de 0. Pronto. Agora, a gente junta isso com o menor expoente que a gente tem, que é o -1. O cálculo em si é bem mais tranquilo do que parece. E o resultado é 0,25. Mas como a gente chegou nisso? É simples, ó. A mantissa 0,100 na base 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, ou seja, meio. Daí a gente pega esse meio e multiplica por 2 elevado ao nosso expoente, que é -1. E como 2 elevado a -1 também é meio, temos meio vezes meio, que dá 1/4, ou 0,25. Beleza, já achamos o chão do nosso sistema. Agora vamos para o outro extremo. Vamos descobrir o teto. Qual o maior número que a gente consegue representar? A lógica é exatamente a mesma, só que ao contrário. Para fazer um maior número, a gente pega a maior mantissa possível, que é preencher todos os 4 dígitos com 1 e combina com o maior expoente disponível, que no nosso caso é o 2. E isso nos leva para o resultado de 3,75. A mantissa 0,1111 em binário é a soma de 1 meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16, que dá 0,9375. Multiplicando isso pelo nosso fator de escala, que é 2 ao quadrado, ou seja, 4, a gente chega em 3,75. Este é o número mais alto que nosso sistema consegue representar. Então tá aí. Esses são os limites do nosso pequeno mundo digital. Qualquer número positivo entre 0,25 e 3,75 pode, em tese, ser representado. Fora desse intervalo, o nosso sistema simplesmente não consegue enxergar o número, e é aí que os problemas começam. Agora que a gente conhece as fronteiras, vem uma pergunta bem legal. Quantos números distintos existem dentro delas? Porque, né, entre 0,25 e 3,75, no mundo real, existem infinitos números. Mas e no nosso sistema digital? Para descobrir isso, é só contar as combinações possíveis. No nosso sistema, a gente tem 8 mantissas únicas que podemos formar e 4 expoentes diferentes. O ponto-chave aqui é que cada combinação única de uma mantissa e um expoente gera um número representável único.
Multiplicando as possibilidades, 8 mantiças vezes 4 expoentes, a gente descobre que existem exatamente 32 números positivos únicos que nosso sistema pode representar. Apenas 32. Isso já nos dá uma bela pista de como o mundo digital é finito. Peraí, até agora só contamos os positivos, certo? Mas o mundo dos números não é feito apenas deles. Para ter o quadro completo, precisamos incluir seus opostos negativos e, claro, o próprio zero. A fórmula para o total é bem intuitiva. Para cada um dos 32 números positivos que a gente achou, existe um correspondente negativo. E, no centro de tudo, adicionamos uma única representação para o zero. Somando tudo isso, a gente chega ao grande total, 65. O universo inteiro do nosso sistema SPF de 2,4 menos 1,2 contém apenas 65 números distintos. Isso ilustra de um jeito incrível como o mundo digital é, na sua essência, uma aproximação finita e discreta do mundo real, que é infinito e contínuo. Bom, se a gente só pode representar 65 números, o que acontece com todos os outros infinitos números que existem? É aqui que entramos nas inevitáveis zonas de erro, os verdadeiros pontos cegos do nosso sistema. O primeiro tipo de erro é o underflow. Ele acontece naquele buraco que existe entre o zero e o menor número que a gente consegue representar o nosso 0,25. Para o computador, qualquer valor real que caia nesse intervalo é simplesmente arredondado para zero, porque o sistema não tem precisão suficiente para enxergá-lo. O oposto disso é o overflow. Isso acontece quando um número ultrapassa o maior valor que podemos representar, o 3,75. É como tentar colocar água demais em um copo. O valor é tão grande que ele transborda e o sistema não consegue mais representá-lo corretamente, gerando um erro. Esse mapa resume tudo perfeitamente. A gente tem duas ilhas de números que podemos representar, uma positiva e uma negativa. Elas são cercadas por um mar de underflow perto do zero e por um oceano infinito de overflow nos extremos. É uma visão clara e poderosa dos limites da computação. No fim das contas, a análise deste sistema simples revela uma verdade universal sobre a computação. Ela opera com limites finitos. Isso nos leva a pensar como esses limites invisíveis afetam a precisão do GPS, os cálculos financeiros que regem a economia ou até a física simulada no seu videogame favorito. O mundo digital é uma aproximação, e entender suas fronteiras é o primeiro passo para usá-lo com sabedoria.